Salve, salve rapaziada, Rodrigo Lemos aqui, bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar sempre fé, cultura e muita lucidez, beleza? Hoje eu vou tentar explicar para vocês o conceito de todo ser humano ser um artista. Não é um conceito exatamente meu, mas eu acho que provavelmente na internet devo ser o primeiro que estou falando isso. Isso vem, vou explicar a jornada de como eu cheguei nisso, de entender que todos nós, você, eu, todo mundo que você conhece é um artista, E já começando por aí, por ser artista, nós devemos sempre estar construindo a nossa obra, A grande preocupação do artista é a obra dele. Seja, eu por trabalhar com música, sempre percebi muito bem isso. O artista se preocupa muito com a sua obra, seja o show, sejam as músicas, sejam os clipes, Toda vez que ele vai expressar a sua arte, aquilo ali é a vida dele, tudo gira em torno daquilo ali. Então aquela preocupação que ele tem com a arte dele, nós devemos ter com a nossa vida, A nossa vida é uma obra-prima, ou pelo menos deveria ser uma obra-prima, Então, vou explicar para vocês um pouco dessa jornada, como eu compreendi isso e o que isso implica na nossa vida, Para início de conversa, eu preciso lembrar que em 2020, talvez, quando começou a pandemia, eu lancei pela primeira vez uma mentoria. Abri o meu Instagram, Na verdade, nem abri a mentoria, Eu comecei a divulgar conhecimento, que eu não via no meio, Então, você imagina, até ali 2020 eu já tinha trabalhado com festival, já trabalhado com vários artistas, já tinha feito, sei lá, mais de 600 shows, 500 shows dentro do rap nacional, só do rap nacional, e eu não via compartilhamento de conhecimento, principalmente dentro desse gênero. Então eu, de maneira muito despretensiosa, abri o meu celular, assim como eu estou abrindo esse daqui, fiz um vídeo na época para IGTV. E aí, cara, começou a chegar um monte de mensagem, um monte de gente, se amarrando, eu dando dicas de produção. Não só dicas técnicas, mas dicas já que a gente chama no mercado de soft skills, Um nome bonito para dizer sua capacidade de se relacionar com outro ser humano, Quanto mais soft skills você tem, mais capacidade você tem de se relacionar, de liderar, de obedecer, enfim, e por aí vai. E aí eu fiz isso e eu fui percebendo que, o negócio, a galera veio chegando, foi pedindo, chegando um monte de mensagem. Falei, cara, tem coisa aí, cara. Acho que isso é uma demanda do mercado, Então vou começar. Comecei a fazer. E aí eu acho que foi 2021, na verdade, não foi 2020 não. 2021 eu percebi que eu não consigo ficar respondendo todo mundo, É humanamente impossível. Apesar de eu não ser um cara famosão, não ter milhões de seguidores, Eu gosto sempre de dar respostas reais, principalmente para as perguntas boas, Então eu percebi que eu não conseguiria continuar fazendo isso. Então eu falei, cara, vou dar uma mentoria que pelo menos é uma maneira de eu criar um vínculo com essas pessoas. Pelo menos eu vou ter ali 1 hora com cada uma dessas pessoas. E obviamente as pessoas vão me pagar por isso, porque eu não vou ficar parando toda a minha vida simplesmente por caridade. É óbvio que a gente motiva a caridade e faça a caridade, mas é o meu trabalho, é o meu conhecimento. Então eu abri a minha primeira turma de mentoria e, cara, eu abri 10 vagas. Em 24 horas as vagas esgotaram. Então, na minha primeira mentoria, as 10 vagas esgotaram. E aí eu fui para as mentorias, E aí eu coloquei lá, Eu lembro que eu coloquei os assuntos nos quais eu domino, ou pelo menos tenho maior habilidade, maior capacidade, maior rede de contatos. E dentre eles estava gestão de carreira, produção executiva, produção artística, produção de eventos, gestão financeira, gestão empresarial de artista, enfim, contratos, várias áreas assim dentro do meio artístico, como lidar com gravadoras, coisas que eu já sabia, tanto por experiência própria quanto por ter vivido dentro disso a vida inteira, como negociar shows, como vender shows. Eu botei os assuntos assim e, cara, não vou exagerar, mas entre 70% a 80% daquelas pessoas ali que eu mentorei, o problema delas não era técnico. Não era, eu não sei vender show, Ou, eu não sei como me posicionar na rede social sendo um artista, Não era isso, 70, 80% das pessoas, as questões eram um pouquinho mais profundas, E eu percebi isso. Eram questões humanas, questões existenciais, questões de sentido da vida, da arte e do trabalho. E aí eu percebi e eu falei assim, cara, meu irmão, que doideira, Óbvio que eu posso ajudar muito na parte técnica que eu domino, mas
se eu perceber isso é porque algo está me dizendo que talvez esse seja o meu caminho. E aí eu fui me aprofundar, né? Muitas das coisas eu já sabia muitas coisas por prática, mas não por teoria, né? Eu sempre fui eu nunca fui um cara muito estudioso. Hoje a galera no Instagram me vê lendo 30 livros por ano, mas eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara mesmo de ler muito pouco e aprender conversando, vivendo, né? Eu sempre nunca fui o cara estudioso. Eu sempre fui o cara que prestava atenção na aula, né? Então eu presto atenção nas coisas. E através dessa atenção eu consigo ter aprendizados e muito mais a prática do que de fato a teoria. Mas eu percebi que para dar uma ajuda um pouco mais firme para essas pessoas, eu deveria me preparar um pouco mais também no campo teórico, não só na prática, né? Eu deveria de fato, porque o teórico ele tem essa capacidade de entender as coisas anteriormente, né? Você vê um médico, por exemplo. O médico ele aprende muito com a prática, mas ele precisa muito da teoria. Ele precisa saber e falar assim, olha, febre e com dor ali pode ser isso, isso. Na cabeça do médico já abre os campos de possibilidade de tudo que pode ser. Isso se dá pela teoria. E óbvio que na prática ele vai, né, ganhando ali aquela capacidade de ter um pouco mais de exatidão e rapidez no diagnóstico. Então aqui pra gente não é tão diferente, né? Então eu precisei ir para a teoria. Então, nesse campo, né, desse tempo para cá, esse é 2021, hoje 2025, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse campo humano, né? E aí, dentro disso, você vai filosofia, teologia, né, psicologia. Então, fiz 2 pós-graduações, comecei a estudar mesmo, falei, cara, vou entender melhor isso daqui, porque não era normal, entendeu? De 10 pessoas, 8 pelo menos as questões eram existenciais. Então, e aí eu comecei não só naquela minha amostra da mentoria, mas eu comecei a conversar, né, com pessoas do meio, novos artistas, colegas de profissão. E eu fui percebendo que, cara, tava geral meio pirado. Inclusive eu. Falei, meu irmão, tem algo errado aqui. A gente tá muito num caminho errado, sabe? Maneiro a gente fazer os milhões, maneiro a gente estourar vários hits, maneiro a gente fazer vários shows, mas tem algo errado que tá acontecendo aqui, sabe? Tem algo errado, tem algo mais profundo. E nisso eu fui me aprofundando. Eu já sou das humanas, né? Minha formação é comunicação, mas a comunicação é isso daqui, né? É esse caminho que tem entre eu e você. Agora, o domínio técnico é o domínio da prática das coisas, né? Agora, o domínio teórico eu não tinha. E ainda não tenho, né? Estou trabalhando, lendo muito, estudando muito, não paro de estudar, para poder cada vez mais entender tudo o que acontece comigo e paralelamente com quem eu trabalho, né? Porque quando a gente vai se entendendo, a gente consegue ir ajudando os outros. E a minha vida, inclusive, aconteceu isso, né? Eu fui me entendendo e minha vida foi se ajustando, entrando no lugar. Então, eu me converti, né? Eu encontrei a fé, né? Eu descobri a fé e me aprofundei na fé. E aí, às vezes, as pessoas acham que, né, hoje tem uma visão de religião como se fosse um tipo de café que você toma, né? Então, aqui, ó, acabei de tomar o meu café, aqui, inclusive, canequinha da Os Lemos aqui. Então tem gente que gosta de café um pouco mais amargo, tem gente que gosta de um café um pouco mais doce, tem gente que gosta um pouco do café com chocolate. Eu, por exemplo, adoro um café de chocolate com menta. E muitas das vezes as pessoas olham a fé, a religião, como um café, né? Fala, cara, eu tomo chocolate com menta, você tomou amargo e tá tudo bem, vamos ser felizes, né? Só que eu sempre soube, eu nunca aderi a nenhuma fé, eu nunca tive nenhuma religião por causa disso, que eu falei, cara, para você aderir a uma religião, você tem que ter a convicção, né, humana e, né, sobre-humana, né, sobrenatural, natural e sobrenatural, de que aquilo ali é a verdade. Então, caso contrário, eu nunca vou ter fé nenhuma, né? Eu sempre tive essa convicção, porque, cara, você não pode praticar uma religião, pelo menos na minha cabeça, né? Isso sou eu pensando antes de ter fé. Você não pode praticar uma religião se você não segue aquilo ali. Não faz o menor sentido, né? Então, é óbvio que para você aderir a uma religião, é que você tem que acreditar naquilo ali. Pressupõe a crença. E aí vem o porém. As religiões não são comparadas. Não há comparação, né? Não existe essa, não, você pode tomar o meu amargo, eu posso tomar o de chocolate. Não faz o menor sentido isso. E para pra pensar, isso não faz o menor sentido, porque isso não é café, né? Café sim, é o gosto da tua boca. Agora, a fé é a verdade sobre o universo, sobre as leis do universo, sobre da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que estamos aqui. Então, não dá para coexistir duas verdades opostas, né? É engraçado que hoje eu sou católico e não é porque a gente
não é porque você tem uma religião que você não respeita o outro, tá? Você deve respeito a todos. Mas uma coisa é você respeitar, outra coisa é você rebaixar aquilo que você acredita. Falar, não, eu acredito nisso, você acredita nisso, e acho que os dois podem coexistir. A gente pode coexistir como os dois seres humanos, que vivemos em sociedade e temos que nos ajudar. Inclusive, eu vou fazer tudo que eu puder por você, e você, espero que faça por mim, mas também se não fizer, dane-se. Mas as verdades não podem coexistir, né? No campo intelectual não tem como isso ser caneta e papel ao mesmo tempo. Ou isso é caneta ou isso é papel. Não há, né? Isso é uma questão lógica, né? Isso é uma questão lógica. Não tem como duas coisas opostas coexistirem no mesmo ser. Então, ou isso é caneta ou isso é papel. E se isso é caneta, isso não é nada mais além do que caneta. Não tem como não ser. Isso aqui não pode ser computador, entendeu? E por aí vai, é só um exemplo prático. Então, a fé é muito parecida. Não tem como, não, eu sou católico, mas, você é kardecista? Não, os dois estão certos. Não estão certos. Né? Inclusive, eu tenho vários irmãos kardecistas, né? São meus amigos, mas a nossa crença não somos nós, entende isso? Isso é uma questão de um pouquinho de evolução emocional mesmo, assim, humana, né? Você vê que no nosso país as pessoas brigam por causa de time, né? Pô, eu sou Flamengo, tu é Vasco, então eu vou te matar, né? A pessoa não entende que isso é barbárie, né? Isso é barbárie. Então, você não é aquilo que você acredita totalmente. Então, eu sou flamenguista, mas eu não sou o Flamengo, né? Então você não vai me bater por eu ser flamenguista, porque eu não sou o Flamengo, eu só sou um flamenguista. E você falar mal do Flamengo não é falar mal de mim, né? Apesar de eu ser flamenguista, você falar mal do Flamengo não é falar mal de mim, eu não sou o Flamengo. Só que as pessoas são afetadas, então quando você fala do time delas, elas se afetam. Quando você fala da fé delas, elas também se afetam, obviamente, né? Então elas não têm a capacidade de ouvir e dialogar e de fato colocar na mesa, né? Vamos colocar na mesa aqui as duas verdades, vamos confrontá-la, né, de maneira dialética, de maneira racional, de maneira filosófica, para que a gente encontre uma verdade. Hoje em dia são raras as pessoas que estão dispostas a fazer isso e, por experiência de vida, quem se dispõe a fazer acaba se convertendo, porque, né, é óbvio, né, uma coisa não pode coexistir. O vídeo não é sobre a diferença das religiões, um dia eu posso fazer sobre isso, religiões comparadas, né, como que existem religiões que o pessoal chama de religião, mas no fundo é só um ritual. Existem religiões que o pessoal chama de religião, mas no fundo é só um culto. Existem religiões que o pessoal chama de religiões, mas no fundo é só uma filosofia. Agora, o que é religião de fato é algo muito maior. Mas a gente deixa isso para outro vídeo. Então, eu fui entender tudo isso, né? E aí, entendendo isso no mundo, entendendo isso na minha vida, eu me converti, né? Encontrei a minha esposa, casei, agora tá grávida, graças a Deus. Então, eu fui corrigindo a minha vida. E eu nem precisei ir falando isso para Deus e o mundo, né? Olha, estou corrigindo minha vida, olha, larguei a maconha. Não. As pessoas que me conhecem, né, que estão na minha vivência, foram percebendo isso, né? E isso é a maravilha de uma conversão, seja essa conversão religiosa, essa conversão moral mesmo, né? Acho que é uma conversão moral que a gente precisa, as pessoas vão percebendo, né? Elas vão vendo. Né? Você emagrece, você não precisa falar nada. As pessoas veem que você emagreceu, falam, caralho, aconteceu alguma coisa ali, né? Então, eu fui passando por esse processo e nisso, me entendendo, eu pude ir ajudando melhor cada vez mais os outros. E, justamente nesse processo, eu encontrei o ponto de conexão entre o que eu vivi a vida inteira e ainda vivo no ramo artístico, lidar com artistas, e tudo que eu venho vivendo hoje nesse campo mais humano, mais filosófico, mais teológico. E o ponto de encontro foi justamente esse. Eu entendi que todo ser humano, né, todos nós somos um artista. Todos nós somos um artista. Por quê? Porque a nossa vida é a nossa grande obra. A nossa vida é a nossa grande obra. Você vê, quando você pensa numa pessoa incrível, que você admira, você não olha para ela onde ela está naquele momento. Você olha a vida dela. Você olha a trajetória e aí você fala, caraca, que pessoa foda, né? Que pessoa maneira, que pessoa incrível. Mas não é porque talvez hoje ela esteja inclusive de mau humor, mas você não olha para ela agora, você olha para a história dela. Então, a nossa vida é a nossa obra. E foi essa percepção que eu tive. E eu falei, cara,
Então eu preciso, né? Aquela mentoria que eu dei lá numa questão mais técnica, e eu continuo dando até hoje nessa questão mais técnica, que é fundamental também. Não adianta você estar super bem resolvido humanamente, né? Seguindo a sua fé e não saber plugar um cabo, né? Você precisa dominar a técnica também. Eu continuo dando esse tipo de mentoria, mas eu entendi que, né? E hoje já consigo ajudar as pessoas num outro campo, né? Porque também não adianta nada você saber grudar todos os cabos se você não entende a sua vida como uma obra. Se a sua vida vai virando uma eterna sucessão de coincidências e acontecimentos aleatórios onde você não tem domínio, você não sabe para onde está indo, né? Você não escolhe o que você quer e você vai vivendo meio que como, né, uma garrafa PET numa praia, entendeu? A onda te joga e você volta, e a onda te joga pro lado, você entra na vala, você fica, né? Deixa a vida me levar. Isso, quando você entra nessa postura de vida, isso é o gabarito do fracasso, porque quando chegar na sua vida, você não vai conseguir entender um sentido, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação com uma música, mas eu acho que fica melhor ainda com um filme. Um filme, ele só tem sentido porque ele tem início, meio e fim. Se você pegar um filme, ver o início e o meio e não ver o final, você não viu o filme. Entende isso? Você viu o início e o meio, mas não viu o final. Você entende mais ou menos o que estava acontecendo, mas você não sabe de verdade o que é o filme. Porque talvez o grande finale, né, e o nome já vem, né, grande finale, está no final. E é o contrário também. Se você pega um filme pela metade, você até consegue entender o filme, mas você vai perder elementos estruturais daquela história, daquela narrativa. Eu, quando vou ao cinema, né, a minha esposa fica até meio bolada comigo porque eu não converso, eu não olho pro lado e eu preciso ver a primeira cena. A primeira cena de um filme, para mim, é sempre muito fundamental. A primeira e a última, né? Porque eu acho que um bom diretor ele consegue criar, né, um diálogo entre essas duas cenas. E a nossa vida, ela é esse grande filme. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Só que o grande barato disso é que nós somos, ao mesmo tempo, né? Nós somos diretores desse filme, nós somos roteiristas, em parte também, né? Em parte. Mas nós somos um pouco diretores, nós somos um pouco roteiristas, nós somos um pouco, né, totalmente o personagem principal desse filme. Então, o filme da sua vida, você é o personagem principal. E existem os atores coadjuvantes, né? Que são os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, as pessoas que do nada aparecem na nossa vida e somem depois, né? Isso é claramente um filme. E esse filme, ele tem altos e baixos também, né? É natural. Um filme, inclusive, que não tenha uma queda é um filme merda. Pode perceber a estrutura narrativa de um filme? Pensa o Rei Leão. Rei Leão começa, ele bonitinho, conhecendo o pai, né? Aqui, ó, isso aqui tudo é nosso, esse reino é todo nosso, aquela área ali você não vai, Simba. Aí Simba entra nos períodos, daqui a pouco, pum, Mufasa morre, Simba é exilado, e aí começa a reconstrução do Simba até ele reencontrar com ele mesmo e ascender e se tornar o grande rei. Então, essas quedas também são normais. Então, você quando olha a sua vida, né, você vai ver, mas você precisa saber aonde você está chegando. E passa por esse ponto aqui, que é quando o Simba reencontra com ele mesmo e fala, caralho, eu estou inserido numa tradição, né, eu sou filho de um rei, eu não estou aqui aleatoriamente. Então, eu acho que esse talvez seja o ponto principal hoje, que eu vejo a necessidade das pessoas e que eu tento ajudar elas da melhor maneira, né? Fazer com que elas reencontrem com elas mesmas, né? Que a modernidade e todo esse barulho que tem aqui de internet foi fazendo a gente se perder da gente mesmo. Não é você encontrar com algo fora, é você encontrar com algo dentro. E encontrando com algo dentro, você acorda e você começa a mudar tudo aqui fora. E foi essa percepção que eu tive, sabe? Todos nós somos um artista. E como eu entendo muito de artista, né? Eu vivo nesse meio, então eu sei exatamente o que o artista sente antes de estar no palco, o frio na barriga, a preocupação com o figurino, a preocupação com o som, a preocupação com a luz, a gestão da carreira, o posicionamento, tudo isso, né, que eu vi e vejo no mercado da arte, eu falei, caralho, tem todos os paralelos com a nossa vida. Né? Se o meu som aqui for ruim, se a minha voz aqui eu não souber me expressar, e olha que eu não sou um grande orador, né, não sou um grande retórico, né? Falo vários nés, tá vendo? Tenho vários vícios de linguagem, às vezes dou uma gaguejada, mas é o meu som, entendeu? E eu tenho que melhorar o meu som. O meu som tem que sair perfeito para minha audiência. Isso é uma preocupação de show, mas que é na nossa vida também. Se você não consegue se expressar, se a sua voz não sai... Pô, eu conheço pessoas que falam assim, ó, e aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Pô, tranquilo. Pô, tô feliz. Você não ouve o que a pessoa tá dizendo, a pessoa não tem expressão,
Imagina um artista subir no palco assim. O artista ele tem que treinar palco, domínio de palco. E tudo isso a gente traz para nossa vida. A voz, o domínio de palco, presença de palco, né? Enfim. E eu fui vendo que era a mesma coisa. A preocupação do artista, por exemplo, com um disco, é a nossa preocupação com a nossa vida, que tenha sentido. Mas para ter sentido, a gente não pode ser um passageiro da agonia, como diz a galera do UFC, né? Você não pode só deixar o acaso ir acontecendo. O acaso vai acontecer, mas você precisa ter uma direção para onde você está indo, claramente. Sem isso, você fica, né? Aí surge uma proposta, você vai. Aí surge uma outra, você recusa aquela. Aí você fica com uma mulher, aí aparece uma mais gostosa, você larga aquela, vai com a outra. Aí depois dessa daqui, porra, tu começou a dar BO, caralho, aparece uma outra melhor, você vai. Aí, porra, você tem um filho, daqui a pouco, pô, tu larga o filho. Aí daqui a pouco tu vai morar em tal lugar, aí tu muda, aí tu... Sabe? Claro que a mudança ela é benéfica em certo ponto, porque também uma pessoa que vive em constante mudança é porque ela não tem nada fixo. Ela tá perdida. Então, essa ideia, essa tese, né, que eu estou tentando desenvolver e ainda estou incipiente, esse é o primeiro vídeo que eu falo abertamente disso, né, de que todo ser humano é um artista e a nossa vida é uma obra e que, porra, eu preciso ajudar as pessoas, né, da maneira que eu posso aqui nas minhas limitações, mas eu preciso que você entenda isso, que a sua vida ela precisa ser uma obra-prima. Existem obras-primas da música e existem obras merdas da música. Existem grandes filmes, existem filmes merdas. O que você vai fazer com a tua vida? Que tipo de obra vai ser a tua vida? A tua vida vai ser uma obra aleatória, sem pé nem cabeça? Ou a tua vida vai ser uma obra-prima? Esse é o questionamento. Eu quero fazer da minha vida uma obra-prima. Eu quero que a minha vida seja algo incrível. E isso não quer dizer que é só alegria, não. Eu sei que as tristezas vão vir, elas vêm todos os dias. Às vezes menos, às vezes grandes tristezas. Mas... não importa, o Mufasa morre no filme do Rei Leão e é um grande filme, entendeu? Então, não é sobre não ter tristezas, é sobre entender para onde estou indo. E independente do que for acontecendo, é para lá que eu estou indo. Beleza? Eu vou desenvolver depois isso mais vezes. Espero que você, se chegou até aqui, entenda isso. Saiba, você é um artista, cara. Você é um artista, né? Existem artistas que são mais famosos, mas você é um artista. Você é um artista... na hora de lavar sua louça, você pode lavar a louça como um artista. Eu lembro do Gari Sorriso. Lembra do Gari Sorriso? Um Gari, que é um artista, né? Por quê? Porque ele faz aquilo ali de maneira artística. E quando a gente faz o que a gente tem que fazer no nível da arte, a gente se destaca. Porque as pessoas olham e falam, caraca, tem arte ali, né? Você pode, cara, ser pedreiro, né? Você pode ser o que for de maneira artística. Você consegue fazer aquilo ali com arte, com espírito, com verdade. Então, isso está à disposição de todos. Ao contrário de ser um artista famoso, né, que é ter milhões, isso não está à disposição de todos. Isso, infelizmente, não está à disposição de todos. Assim como ser o camisa 9, 10 do Flamengo também não está à disposição de todos. Eu não posso ser o camisa 10 do Flamengo, mesmo que eu queira. E muita gente vende um monte de coisa na internet mentindo, falando, olha, se você seguir esse método aqui, você vai ser... Não é para todo mundo. A maioria, inclusive, não consegue ser. Não sustenta e não nasceu para ser. Não tem nem o talento. Então, ao contrário do mundo artístico, né, da música, por exemplo, ser um artista da própria vida está à disposição de todo mundo. E não só está à disposição, como todos nós somos chamados a fazer isso. A nossa vida não é um encontro aleatório de aleatoriedade. Ela é uma história. E como autor dessa história que você precisa assumir a caneta e começar a dar alguma direção para ela, pensando da onde você veio, quem você é hoje e para onde você quer ir. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira. Tamo junto. Tô tentando postar vídeos diários aqui no YouTube. Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se agora engrena. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal se você curtiu o vídeo, como eu tenho falado ultimamente, né? Se você curtiu, né? Você curte o vídeo. Se você curtiu muito, você se inscreve no canal. Se tu achou fantástico, tu compartilha. Beleza? Tamo junto, até a próxima e valeu!